Você já parou para pensar que algumas das histórias mais poderosas da Bíblia não são apenas relatos espirituais, mas eventos reais que deixaram marcas físicas na Terra? Que as cidades destruídas pelo juízo de Deus não simplesmente desapareceram da memória, mas permanecem ali, sob o solo, guardando segredos que arqueólogos ainda estão descobrindo? Hoje, vamos mergulhar em 5 cidades bíblicas que foram completamente devastadas. E o que a ciência moderna está revelando sobre elas vai surpreender você. Prepare-se para uma jornada que conecta fé e evidência, escrituras e escavações, profecia e descoberta. Imagine por um momento o que Deus quer te mostrar através destas descobertas fascinantes. Não são apenas ruínas antigas, mas testemunhos silenciosos do poder divino, da justiça de Deus e da precisão absoluta das Escrituras. Cada pedra removida, cada camada de terra escavada, cada artefato descoberto nos últimos 150 anos tem confirmado algo extraordinário. A palavra de Deus é verdadeira, precisa e historicamente verificável. Vamos começar pela mais polêmica, mais investigada e mais debatida de todas as cidades destruídas da Bíblia: Sodoma e Gomorra. A palavra Sodoma vem do hebraico Sedom, que significa queimar ou consumir, um nome profético para uma cidade que seria literalmente consumida pelo fogo. No livro de Gênesis, capítulo 19, lemos sobre 2 cidades tão corrompidas que Deus decidiu destruí-las completamente. Mas aqui vem algo extraordinário. Arqueólogos descobriram evidências físicas que correspondem exatamente à descrição bíblica. Na região do Mar Morto, próxima às modernas cidades jordanianas, arqueólogos identificaram 2 sítios chamados Bab ed-Dra e Numeira. Estes locais, situados a aproximadamente 15 quilômetros um do outro, mostram sinais de destruição súbita e catastrófica. Mas o que realmente impressiona os pesquisadores são as evidências inexplicáveis encontradas ali. Esferas perfeitas de enxofre puro, algo extremamente raro na natureza, foram descobertas em abundância. A palavra enxofre no texto hebraico original é gofrit, que significa uma substância ardente e sulfurosa, exatamente o que foi encontrado. Geólogos ficaram perplexos ao analisarem as marcas de queima nestes locais. As temperaturas necessárias para produzir aquele tipo de destruição excedem 1000 graus Celsius, muito além do que um incêndio comum poderia alcançar. Para aquela época, há aproximadamente 4.000 anos, não existia tecnologia humana capaz de gerar tal intensidade de calor. Especialistas em combustão explicam que as características das cinzas e dos materiais vitrificados encontrados ali indicam uma queima instantânea e extremamente intensa, como se algo tivesse literalmente chovido fogo do céu. Antropólogos culturais revelam que Sodoma e Gomorra eram cidades prósperas, localizadas em uma região extremamente fértil antes da destruição. O Vale do Jordão, onde ficavam estas cidades, era descrito em Gênesis como bem regado, como o jardim do Senhor. Hoje, ironicamente, essa mesma região é uma das mais áridas e inóspitas do planeta, com o Mar Morto sendo o ponto mais baixo da Terra, a 430 metros abaixo do nível do mar. A transformação radical da geografia local permanece como testemunho silencioso daquele julgamento divino. Mas aqui vem a revelação que muda tudo, confirmada tanto pelas Escrituras quanto pela ciência. Arqueólogos descobriram que essas cidades foram abandonadas abruptamente, no auge de sua prosperidade. Não há sinais de declínio gradual, de guerra prolongada ou de epidemia. A destruição foi instantânea, exatamente como a Bíblia descreve: fogo e enxofre chovendo do céu.
Alguns pesquisadores sugerem que pode ter ocorrido uma explosão de gás natural ou um evento geológico catastrófico, mas mesmo essas teorias não explicam completamente as evidências físicas encontradas, especialmente as esferas de enxofre puro em formação tão perfeita. Agora vamos para uma cidade cuja destruição desafia todas as leis da física militar: Jericó. O nome Jericó vem do hebraico Yericho, relacionado à palavra lua ou lugar perfumado. Esta cidade, localizada a aproximadamente 10 quilômetros ao norte do Mar Morto e 25 quilômetros a leste de Jerusalém, é considerada uma das cidades continuamente habitadas mais antigas do mundo, com assentamentos datando de mais de 10.000 anos. No livro de Josué, capítulo 6, lemos sobre a conquista milagrosa de Jericó. Durante 7 dias, os israelitas marcharam ao redor da cidade. No 7º dia, após marcharem 7 vezes e tocarem as trombetas, os muros da cidade caíram. Parece uma história impossível, algo que desafiaria qualquer engenheiro militar. Mas arqueólogos descobriram algo absolutamente extraordinário que confirma os mínimos detalhes desta narrativa. A arqueóloga britânica Dame Kathleen Kenyon, uma das mais respeitadas especialistas do século XX, escavou Jericó extensivamente entre 1952 e 1958. O que ela encontrou intrigou a comunidade científica. Os muros da cidade antiga realmente caíram, mas não para dentro como seria esperado num ataque de cerco ou invasão. Os muros caíram para fora, criando uma rampa de escombros que permitiria aos invasores literalmente subirem sobre os destroços e entrarem na cidade. Engenheiros militares explicam que isso é completamente contrário à física de um ataque. Muros sempre caem para dentro quando são derrubados por arietes ou escavações. Mas há mais. A palavra hebraica, usada para descrever a queda dos muros em Josué, capítulo 6, versículo 20, é nafal, que significa cair subitamente, desmoronar ou colapsar. E os escombros encontrados confirmam exatamente isso, um colapso súbito e simultâneo. Historiadores explicam que para um cerco normal da época levaria meses ou até anos para conquistar uma cidade fortificada. Mas em Jericó, arqueólogos encontraram jarros enormes, cheios de grãos queimados, ainda nas ruínas das casas. Especialistas em armazenamento antigo explicam que isso é extremamente significativo. Se a cidade tivesse passado por um cerco longo, os habitantes teriam consumido todos os grãos. A presença de alimento abundante indica que a cidade caiu rapidamente, exatamente como o texto bíblico descreve. A camada de destruição mostra também evidências de fogo intenso. Josué, capítulo 6, versículo 24, diz que os israelitas queimaram a cidade inteira e tudo o que nela havia. As escavações revelaram uma espessa camada de cinzas e destruição por fogo, datada de aproximadamente 1400 a.C., precisamente o período em que os israelitas teriam entrado em Canaã, segundo a cronologia bíblica. Há ainda um detalhe fascinante. Em Josué capítulo 2, lemos sobre Raabe, a mulher que escondeu os espiões israelitas. Sua casa ficava no muro da cidade, e ela e sua família foram poupadas. Arqueólogos descobriram que uma pequena seção do muro norte permaneceu de pé, enquanto todo o resto desmoronou. Sobre essa seção, havia restos de casas construídas contra o muro, exatamente como a Bíblia descreve a residência de Raabe. Coincidência? Para aqueles que conhecem o Deus que controla até os mínimos detalhes, isso é mais uma confirmação de sua fidelidade e precisão. Nossa terceira cidade é talvez a mais misteriosa, Ai. O nome Ai no hebraico significa literalmente ruína ou monte de pedras, um nome ironicamente profético. Segundo o livro de Josué, capítulo 8, esta foi a segunda cidade conquistada pelos israelitas em Canaã, logo após Jericó.
A Bíblia diz que Josué a destruiu completamente e a transformou num monte de ruínas perpétuas. Aqui está o que torna Ai tão fascinante. Por séculos, ninguém conseguia encontrá-la. Arqueólogos do século XIX e XX procuraram intensamente por esta cidade, mas ela parecia ter desaparecido completamente do mapa. Para entendermos isso, precisamos saber que naquela época as pessoas identificavam lugares por marcos geográficos e relações espaciais com outras cidades. A Bíblia situa Ai próxima a Betel, a leste desta cidade, mas mesmo com essa referência, a localização exata permaneceu um mistério. O local, tradicionalmente identificado como Ai, é Et-Tel, situado a aproximadamente 18 quilômetros ao norte de Jerusalém. Mas aqui surge um dos maiores quebra-cabeças da arqueologia bíblica. Escavações em Et-Tel revelaram que o local foi habitado entre 3.000 e 152.400 a.C., mas estava abandonado durante o período em que Josué teria conquistado Canaã, por volta de 1400 a.C. Os extratos arqueológicos mostram um hiato de ocupação exatamente no período bíblico crucial. Isso criou um debate intenso. Alguns arqueólogos sugeriram que a narrativa bíblica estava incorreta. Outros propuseram que estávamos procurando no lugar errado. Especialistas em topografia bíblica começaram a investigar localizações alternativas. Hoje, existem pelo menos 3 candidatos principais para o verdadeiro local de Ai: Et-Tel, Khirbet el-Makatir e Khirbet Nissia. Cada um apresenta evidências intrigantes e desafios únicos. O que arqueólogos descobriram recentemente mudou nossa compreensão. Em Khirbet el-Makatir, escavações lideradas pelo arqueólogo Bryant Wood revelaram uma cidade fortificada do período correto, com evidências de destruição violenta e queima, incluindo uma muralha que colapsou. A datação por carbono 14 dos materiais queimados corresponde ao período da conquista israelita. Além disso, a localização geográfica se alinha perfeitamente com as descrições bíblicas de Ai em relação a Betel. Por séculos pensávamos que Ai havia simplesmente desaparecido ou que a história bíblica era imprecisa, até descobertas arqueológicas recentes revelarem que talvez estivéssemos procurando no lugar errado durante todo esse tempo. A palavra hebraica para cidade, Ir, era usada para assentamentos de diversos tamanhos, e as convenções de nomenclatura mudavam com o tempo. O que era chamado de Ai, numa época, poderia ter outro nome em registros posteriores. Este mistério de Ai nos ensina algo profundo sobre fé e evidência. Nem sempre as respostas vêm imediatamente. Às vezes, Deus nos chama a confiar em Sua palavra, mesmo quando não conseguimos ver todas as provas. E então, no tempo certo, Ele revela o que estava escondido. Quantas vezes em nossa vida duvidamos de uma promessa de Deus simplesmente porque não conseguimos ver sua realização imediata? Agora chegamos a Hazor, uma cidade cuja destruição foi tão intensa que impressiona até engenheiros modernos. O nome Hazor vem do hebraico Chatzor, que significa aldeia murada ou recinto. Mas Hazor não era uma simples aldeia. Era a maior cidade cananeia já descoberta, com uma área de aproximadamente 80 hectares, localizada no norte de Israel, cerca de 14 quilômetros ao norte do Mar da Galileia. No livro de Josué, capítulo 11, versículo 10, lemos que Josué tomou Hazor e matou o seu rei à espada, porque Hazor era anteriormente a cabeça de todos esses reinos. O versículo 11 continua: E feriram ao fio da espada a todos os que nela estavam, destruindo-os totalmente, e queimou Hazor a fogo. A arqueologia confirma cada palavra desta descrição com detalhes impressionantes. O arqueólogo israelense Yigael Yadin
conduziu escavações extensivas em Hazor entre 1955 e 1958 e novamente nos anos 1960. O que ele descobriu assombrou a comunidade científica. A cidade alta de Hazor, que incluía o Palácio Real e os templos principais, mostrava evidências de destruição por fogo extremamente intenso. Análises laboratoriais dos materiais queimados indicaram temperaturas superiores a 1500 graus Celsius. Especialistas em combustão antiga explicam que alcançar tais temperaturas com os recursos disponíveis na Idade do Bronze tardia seria extremamente difícil. Madeira comum queima entre 600 e 800 graus Celsius. Para atingir 1500 graus, seria necessário um incêndio massivo, com grande quantidade de material combustível e condições ideais de ventilação. A queima foi tão intensa que vitrificou parcialmente alguns materiais, criando uma espécie de vidro a partir da argila e da areia. Mas aqui está o detalhe fascinante que confirma a narrativa bíblica com precisão cirúrgica. Em Josué, capítulo 11, versículo 13, está escrito: Porém Israel não queimou nenhuma das cidades que estavam sobre os seus outeiros, exceto somente Hazor, a qual Josué queimou. E isso é exatamente o que a arqueologia revela. Entre todas as cidades cananeias conquistadas naquele período, Hazor é a única que mostra destruição total por fogo. As outras cidades mencionadas em Josué 11 mostram sinais de conquista, mas não de queima completa. A correspondência entre o texto bíblico e as evidências arqueológicas é absolutamente precisa. Durante as escavações, foram encontrados objetos extraordinários que nos ajudam a entender a importância de Hazor. Tabuinhas cuneiformes do século XVIII a.C., escritas na antiga língua acadiana, mencionam Hazor como um importante centro comercial e político. Uma tabuinha encontrada em Mari, na Mesopotâmia, a mais de 500 quilômetros de distância, menciona embaixadores de Hazor, confirmando a declaração bíblica de que Hazor era a cabeça de todos esses reinos. Antropólogos culturais revelam que a vida cotidiana em Hazor incluía práticas religiosas cananeias que a Bíblia repetidamente condena. Escavações revelaram templos com altares onde eram oferecidos sacrifícios, incluindo evidências perturbadoras de sacrifícios de crianças. Para aquela sociedade cananeia, essas práticas eram consideradas normais, parte de sua religião. Mas para o Deus de Israel, eram abominações que justificavam o julgamento divino. O contexto cultural explica por que Deus ordenou a destruição completa. Não era genocídio arbitrário, mas juízo sobre práticas inimaginavelmente cruéis que haviam atingido um ponto sem retorno. E aqui está o que mais impressiona. Tanto a verdade espiritual quanto as descobertas modernas confirmam que Deus mantém sua palavra. Séculos depois da destruição por Josué, Hazor foi reconstruída e se tornou uma importante cidade israelita sob o rei Salomão. Mas eventualmente foi destruída novamente, desta vez pelos assírios em 732 a.C. Cada camada de destruição, cada extrato arqueológico conta uma história de julgamento e renovação, de pecado e consequência, exatamente como as Escrituras descrevem o padrão da história humana. Finalmente chegamos a Nínive, talvez a mais espetacular de todas as cidades destruídas. O nome Nínive vem do acadiano Ninua, possivelmente relacionado à deusa Ishtar. Esta não era apenas uma cidade, era uma metrópole gigantesca, a capital do Império Assírio, localizada às margens do rio Tigre, no que hoje é o norte do Iraque, próxima à moderna cidade de Mosul. Para entendermos a magnitude de Nínive, precisamos compreender seu tamanho. O livro de Jonas, capítulo 3, versículo 3, diz que Nínive era uma grande cidade de 3 dias de jornada.
Arqueólogos calculam que isso significa um perímetro de aproximadamente 60 a 80 quilômetros. Documentos assírios confirmam que Nínive, em seu auge, tinha uma população estimada entre 120 mil e 150 mil habitantes, um número extraordinário para a época. Para comparação, Jerusalém naquele período tinha cerca de 25 mil habitantes. Mas aqui vem algo extraordinário que conecta profecia, história e arqueologia de forma impressionante. O profeta Naum, escrevendo por volta de 660 a.C., profetizou a destruição completa de Nínive. No livro de Naum, capítulo 1, versículo 8, está escrito: "Mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar de Nínive." O capítulo 3, versículo 7 diz: "E será que todos os que te virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída." Em 612 a.C., exatamente como profetizado, Nínive foi destruída por uma coalizão de medos e babilônios. Mas a destruição foi tão completa, tão absoluta, que a cidade literalmente desapareceu da memória humana. Historiadores gregos e romanos posteriores duvidavam que Nínive tivesse realmente existido. O local foi completamente enterrado sob montes de terra, e por 2.500 anos ninguém sabia onde ficava. Imagine uma cidade do tamanho de várias capitais modernas simplesmente desaparecendo. Foi isso que aconteceu com Nínive. O cumprimento da profecia foi tão literal que a cidade foi esquecida, apagada da memória coletiva da humanidade. Durante séculos, estudiosos da Bíblia eram ridicularizados por acreditarem que uma cidade tão grande havia existido e desaparecido sem deixar rastros. Então veio o século XIX, e com ele, uma das descobertas arqueológicas mais sensacionais da história. Em 1842, o arqueólogo francês Paul-Émile Botta começou a escavar um monte chamado Kuyunjik, perto de Mosul. O que ele encontrou deixou o mundo atônito. Os palácios de Nínive, preservados sob metros de terra e areia. Paredes cobertas com relevos esculpidos mostrando cenas de batalhas, caçadas e vida cotidiana assíria. Touros alados gigantescos, com rostos humanos, guardando os portais do palácio. Mas a descoberta mais extraordinária veio em 1850, quando o arqueólogo britânico Austen Henry Layard descobriu a biblioteca do rei Assurbanipal, com mais de 25 mil tabuinhas cuneiformes. Estas tabuinhas, escritas em acadiano e outras línguas antigas, continham textos religiosos, científicos, literários e administrativos. Entre elas estava a Epopeia de Gilgamesh, um dos textos literários mais antigos da humanidade, que inclui uma narrativa do dilúvio surpreendentemente similar ao relato bíblico de Noé. Especialistas em linguística antiga trabalharam por décadas para decifrar essas tabuinhas. O que descobriram confirmou não apenas a existência de Nínive, mas também muitos detalhes da história bíblica. Registros assírios mencionam reis israelitas como Acabe, Jeú e Ezequias. Descrevem campanhas militares contra Israel e Judá, correspondendo exatamente aos relatos bíblicos. Uma inscrição do rei Senaqueribe descreve seu cerco a Jerusalém durante o reinado de Ezequias, confirmando o relato em 2 Reis, capítulos 18 e 19. As escavações revelaram também a causa da destruição de Nínive. Evidências arqueológicas mostram que a cidade foi atacada e incendiada. Mas há algo mais: sinais de inundações severas. O historiador grego Diodoro Sículo, escrevendo séculos depois, preservou uma tradição de que Nínive caiu parcialmente porque o rio Tigre transbordou e destruiu parte das muralhas da cidade. A profecia de Naum sobre inundação transbordante foi cumprida literalmente.
Geólogos estudando a região explicam que o sistema de represas e canais que os assírios construíram para controlar o rio Tigre poderia, se sabotado, causar inundações catastróficas. É possível que os invasores tenham deliberadamente rompido essas estruturas, usando a própria engenharia de Nínive contra ela. O que os assírios construíram para sua glória se tornou instrumento de sua destruição. Mas aqui vem a revelação que conecta tudo isso com nossa vida hoje. Essas 5 cidades, destruídas em épocas diferentes, por razões diferentes, têm algo em comum. Todas elas representam o que acontece quando sociedades ou indivíduos rejeitam completamente a vontade de Deus. Sodoma e Gomorra foram destruídas por imoralidade extrema. Jericó, Ai e Hazor caíram porque as práticas cananeias haviam se tornado intoleráveis aos olhos de Deus. Nínive foi julgada por sua violência brutal e opressão de outras nações. Hoje sabemos que essas cidades eram reais, porque a arqueologia moderna desenterrou suas ruínas. Mas a mensagem espiritual permanece urgente e atual. Deus é paciente, misericordioso, lento para se irar. Ele enviou Jonas a Nínive primeiro com uma mensagem de arrependimento, e a cidade foi poupada por mais de 1 século. Mas quando o arrependimento se tornou superficial e a cidade retornou às suas práticas cruéis, o julgamento finalmente veio. As ruínas dessas cidades não são apenas testemunhos do passado, são avisos para o presente. Elas nos dizem que Deus leva o pecado a sério, que suas advertências não são vazias, que sua paciência não é fraqueza. Mas também nos dizem algo glorioso, que Deus preserva, protege e vindicar os seus. Raabe foi salva em Jericó. Ló foi retirado de Sodoma. Os israelitas herdaram a terra prometida. Cada descoberta arqueológica, cada escavação que confirma um detalhe bíblico, não é apenas validação histórica. É Deus lembrando-nos de que Ele está no controle da história, que sua palavra é confiável, que podemos apostar nossa vida, nossa eternidade em cada promessa que Ele fez. Pense nisso. Por que Deus permitiria que essas cidades fossem redescobertas justamente numa época de ceticismo crescente sobre a Bíblia? Por que no século XIX e XX, quando muitos estavam questionando a historicidade das Escrituras, essas evidências começaram a emergir do solo? Talvez porque ele sabia que nossa geração precisaria desses testemunhos tangíveis, que precisaríamos ver com nossos olhos, tocar com nossas mãos, medir com nossas ferramentas científicas para fortalecermos nossa fé. As 5 cidades destruídas são também uma imagem da transformação que Deus quer operar em nossa vida. Assim como ele demoliu os muros de Jericó para que seu povo entrasse na terra prometida, ele quer demolir as muralhas de orgulho, medo e pecado que nos impedem de experimentar suas promessas. Assim como ele purificou Sodoma e Gomorra com fogo, ele quer purificar nossa vida da impureza. Assim como ele humilhou a orgulhosa Nínive, ele quer quebrantar nosso coração endurecido. Mas diferente daquelas cidades que rejeitaram a Deus até o fim, nós temos uma oportunidade que elas não tiveram. Temos Jesus Cristo, temos a cruz, temos a graça que transforma destruição em restauração, julgamento em salvação, morte em vida. O mesmo Deus que julgou Sodoma e Gomorra enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, para que não precisássemos experimentar o julgamento eterno que merecemos. Se esta revelação histórica e espiritual tocou seu coração como tocou o meu, quando descobri essas verdades que Deus preservou através dos séculos, compartilhe esta mensagem. Há pessoas ao seu redor que precisam saber que a Bíblia não é um livro de fábulas, mas o registro preciso e confiável do relacionamento de Deus com a humanidade. Que cada profecia se cumpre, que cada promessa se realiza.
Agora deixe-me falar diretamente ao seu coração com uma mensagem de sabedoria e paz, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai. As ruínas de 5 cidades destruídas nos ensinam que o pecado tem consequências reais e que o julgamento de Deus é certo. Mas a história não termina aí. Porque enquanto essas cidades permanecem em ruínas como testemunho do juízo, há outra cidade que permanecerá para sempre. A Nova Jerusalém, a cidade de Deus, preparada para aqueles que o amam. Em Jesus Cristo, você não precisa temer o julgamento. Não precisa se preocupar que sua vida será reduzida a ruínas, porque Ele levou sobre si o julgamento que você merecia. Ele experimentou a destruição que deveria ser sua. E agora oferece construção, restauração, vida nova. As cidades antigas caíram porque rejeitaram a Deus. Mas você pode permanecer de pé para sempre, porque Jesus está com você. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde seu coração e sua mente. Que a sabedoria revelada nestas páginas antigas e nestas descobertas modernas o conduza mais profundamente no conhecimento de um Deus que é ao mesmo tempo justo e misericordioso, santo e amoroso, poderoso e gentil. Que você caminhe hoje não em direção à destruição, mas em direção à cidade celestial, onde não haverá mais pranto, nem dor, nem morte, onde Deus enxugará toda lágrima dos olhos de seus filhos. E quando os desafios da vida parecerem muros impossíveis de Jericó, lembre-se, Deus pode fazê-los cair. Quando o pecado parecer um fogo consumidor, como o de Sodoma, lembre-se, Jesus já levou esse fogo sobre si. Quando você se sentir perdido, como a cidade de Ai, que ninguém conseguia encontrar, lembre-se, Deus nunca perde nenhum dos seus. Você está nas palmas de suas mãos, gravado em seu coração, guardado em seu amor eterno. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você hoje e todos os dias de sua vida. E que estas verdades antigas, confirmadas pela ciência moderna, fortaleçam sua fé e encham seu coração de esperança. Amém.